Eu sou Patrícia Alencar e estou na curadoria do Diversidade Periférica, um programa do Museu Memorial Minas Gerais Vale, que tem a parceria com artistas, produtores, fazedores e mantenedores de arte e cultura das favelas e periferias do Brasil. A programação de hoje do Diversidade Periférica é mais do que especial. Falaremos do sagrado nas artes. E o que é falar do sagrado nas artes? É falar da nossa ancestralidade afro-brasileira. É pedir licença aos nossos mais velhos. É falar da natureza, dos caminhos, do que nos move. E uma das nossas convidadas é Onissa Gé, uma Iaque-Querê, uma mãe pequena do candomblé. Exu ajuou mamãe que o odara Laroye. Exu ajuou mamãe que o odara Exu au. Exu ajuou mamãe que o odara Laroye. Exu ajuou mamãe que o odara Exu au. Exu ajuou mamãe que o odara Laroye. Exu ajuou mamãe que o odara Exu au. Ibitienha, Cossi e Malé. Sem humano não há divindade. Diz um ditado africano. Eu sou encenadora, formada em direção pela Escola de Teatro da UFBA. Fiz o mestrado, cuja dissertação chama-se Ancestralidade em Cena, Candomblé e Teatro na formação de uma encenadora. Eu sou Iaque-Querê do Ilhaxão, em Aladeinã, na cidade de Alagoinhas. Para quem não sabe, Iaque-Querê é a mãe pequena. Eu costumo dizer que é a diretora assistente da Yalorixá, fazendo uma relação com o teatro. Já introduzindo um pouquinho do motivo que nos une hoje nesse vídeo e nesse bate-papo, para a gente falar sobre o sagrado nas artes, o sagrado na cena. Bom, para começar a falar um pouco sobre o sagrado na cena, eu preciso contar para vocês um pouco da minha trajetória. Então, como eu disse, eu sou Iaque-Querê do Ilhaxão, em Aladeinã. Eu me iniciei aos 17 anos, eu sou filha de Omoluco Emanjá, Oxaguiã em Xangu, rodo com caboclo rompe-nuvem. E quando me confirmei Iaque-Querê, assumi também um sacerdócio como mãe pequena da casa. Um sacerdócio no sentido de estar ali auxiliando e fazendo as vezes de Yalorixá quando a Yalorixá não está. Bom, na minha formação acadêmica, fiz direção teatral na Escola de Teatro da UFBA, fiz mestrado, como disse para vocês, e agora estou no doutorado. E é um pouco sobre a pesquisa do doutorado que a gente vai conversar um pouco. E aí eu começo fazendo uma pergunta. Existe um teatro preto de candomblé? É possível um projeto político poético para a cena, partindo da matriz do candomblé como fonte de criação e de formação? Será que a junção teatro e candomblé profana, ultraja, corrompe o sagrado do axé? O teatro também não é sagrado? O candomblé poderia também não ser pensado como um evento cênico? Bom, são várias perguntas, várias questões. E como sou uma mulher de axé, mas também sou uma artista, eu resolvi evidenciar na minha fala expressiva, no modo como eu enxergo o teatro no mundo e como eu enxergo o teatro como essa fonte, essa possibilidade de expressão e esse encontro entre dois indivíduos e um assunto em comum e que nasce de um outro encontro, o encontro do humano com o divino. A necessidade humana de se conectar, de se contactar, de compreender o mundo através
dos ancestrais, através das divindades. Então eu fui chamada, como eu digo para todo mundo, em todos os espaços que eu tenho a oportunidade de falar, eu fui convocada pelos orixás para colocar o meu trabalho expressivo, artístico, a minha forma, a forma que eu encontrei para me comunicar no espaço da coletividade, no espaço do social, por meio dos princípios e de alguns procedimentos que se encontram na tradição do candomblé. Para falar desse encontro entre candomblé e teatro, é muito importante pensar o seguinte: a gente tem que respeitar, logicamente, o candomblé enquanto religiosidade, mas temos que dilatar um pouco mais essa noção. O candomblé é mais do que uma expressão religiosa, uma instituição religiosa. O candomblé é uma tradição. E mais do que uma tradição, é um espaço de resistência e de salvaguarda da herança cultural africana no Brasil. Essa salvaguarda, esse espaço de preservação, foi o espaço encontrado, construído pelas nossas antepassadas e os nossos antepassados pretas e pretos para se reterritorializar, se ressignificar, se reestruturar diante de todo o pavor e o terror do processo escravizatório. Então esse espaço de resistência, esse lugar de empretecimento que é o axé, que é o candomblé, é um espaço que fortalece a identidade preta de cada indivíduo que ele chega. E assim ele vem dessa necessidade de fortalecimento dessa identidade, pensando que a gente está falando de milhões de pretas e pretos sequestrados, trazidos à força para um lugar estranho, despojados de tudo o que fosse possível, do que é material, porque o colonizador, o processo ocidental imperialista não nos despossuiu da nossa cultura, dos nossos valores e dos nossos princípios. E é a partir do entendimento, enquanto mulher de axé, que a outra mulher, que também faz parte de mim, que é a encenadora, cruza esses dois universos e vai construindo, tramando e constituindo o que eu estou chamando nessa pesquisa de doutorado de teatro preto de candomblé. Mas do que se trata então esse teatro preto? O candomblé passa a ser a matriz, a fonte de onde eu parto para construir o processo artístico. É importante dizer que não é uma cópia, não é um processo que a gente popularmente poderia dizer de Ctrl-C, Ctrl-V, do que é sagrado, do que é ritualístico e do que é fundamento, digamos assim, do candomblé para a cena. Mas é sim um espaço onde o encontro entre candomblé e teatro se alimentam. A ritualidade do axé e a ritualidade do teatro nutre, fortalece os dois espaços e colocam esses campos para conversar. Então, o candomblé é uma fonte, um lugar onde eu mergulho, um processo de inspiração. A partir do entendimento desses princípios, como senioridade, a relação com a natureza, a circularidade, o pensamento horizontalizador, a relação entre a juventude e o idoso, né? Entre os jovens e os idosos, o pensamento de lidar com o dinheiro, são alguns dos princípios que foram me ajudando, me auxiliando a pensar um outro tipo de teatro. Um teatro descolonizado, um teatro menos capitalista imperialista, um teatro menos preocupado com o valor das coisas no sentido financeiro e preocupado principalmente em potencializar as noções de pertencimento, origem, identidade, territorialidade. Um teatro empretecido, um teatro que valoriza a nossa herança ancestral africana e afro-brasileira. E esse processo de pensar um teatro preto de candomblé, ele surge em 2007, ainda no curso de direção, na graduação,
quando fui provocada por um professor que perguntou, que entrou na sala de aula e perguntou o seguinte: por que as manifestações da cultura popular brasileira não são matéria-prima, ponto de partida para a formação e para a criação do teatro, por exemplo? Por que as pessoas leem o livro de Stanislavski e querem aprender esgrima ao invés de capoeira? Por que a capoeira não tem o mesmo valor da esgrima num processo de formação e de atuação, de atuantes, né, de atores e atrizes? E ele começou a fazer toda essa problematização. A gente foi ficando, eu particularmente fui ficando muito ligado no que ele estava falando. E aí ele fez a proposta: quem topa dirigir as tragédias da mostra didática utilizando alguma manifestação da cultura popular como ponto de partida para a criação, para a formação dos atuantes, dos atores e das atrizes e para a construção da cena? Fiquei mobilizada e topei a empreitada. E quando eu topei essa empreitada, eu tive a possibilidade de construir a última cena da Medeia de Eurípides, tendo como ponto de partida para a criação e preparação dos atores o maculelê. Depois de experimentar, depois de colocar na cena, depois de ver os resultados provenientes dessa pesquisa, dessa provocação acadêmica que a gente sofreu naquele período, eu me fiz a pergunta: e se ao invés do maculelê fosse o candomblé? Bom, eu sou uma mulher de axé. Me iniciei aos 17 anos. Sou filha de Omolu e Iemanjá, o Xaguiã, Xangô, o caboclo rompe-nuvem, é o caboclo guia que me orienta. Exerço uma função sacerdotal dentro da minha ebé, auxiliando a minha mãe, que é a Yalorixá da casa. Sou artista desde os 18 anos, dirigi meu primeiro espetáculo em 1998. Praticamente saída do Roncó, ainda no processo de resguardo, pós-iniciação, o teatro surge na minha vida e concomitantemente eles vão se entrelaçando e vão se emaranhando nesse processo. Então, eu abri a nossa conversa falando de Ibiti Eniako Sikosi Male. Sem humano não há divindade. E esse ditado africano, para mim, traduz, ele é uma síntese desse processo de diálogo entre a ritualidade que nasceu não no continente europeu, mas um teatro que nasceu no continente africano. Um teatro realizado do encontro entre os humanos e as divindades. Quando os mais velhos da comunidade reuniam-se aos mais novos e por meio da dança, do canto, da contação, da narração, era revelado para aqueles mais novos as histórias de origem e de fundação das suas comunidades, as histórias das divindades míticas, dos troncos matrizes de onde eles saíram, de onde eles herdaram essa ancestralidade. Então, esse teatro que volta no tempo e que pensa principalmente no encontro do indivíduo com a sua identidade, é o teatro que eu venho tramando, tecendo, trocando a partir desse diálogo entre candomblé e teatro. É importante pensar candomblé também do ponto de vista de patrimônio cultural brasileiro. Para além da expressão religiosa, que já é algo extremamente importante, a tradição, que também é algo muito importante, mas o candomblé é um patrimônio cultural do Brasil. É importante pensar na contribuição das comunidades étnicas negras para a constituição do processo civilizatório do Brasil. A nossa contribuição ela é muito maior e muito mais profunda do que o lugar que querem nos legar, nos colocando apenas como contribuições braçais. E olha que isso é muita coisa. Mas nós
pensamos, nós construímos ciência, nós construímos metalurgias, nós construímos engenharias, nós construímos cultura. Então, por meio desse entrançamento, que é que eu gosto de dizer, entre o candomblé e o teatro, que é muito mais do que apenas um diálogo, mas sim, envolve também as questões de tensões, conflitos e problematizações, eu reúno ali elementos fundamentais para a emancipação, para o empoderamento, para o processo de autoconhecimento de atuantes, como eu chamo os atores e as atrizes, pretas e pretos. O candomblé, além de um espaço de resistência cultural, de preservação de herança, tem na sua constituição, na sua relação, um quê de artístico também. Isso é importante. Não só o candomblé, as religiões como um todo. Mas como eu estou me detendo sobre o candomblé, é sobre isso que a gente vai falar aqui. É o que eu chamo de cenicidade do axé. Mas antes de falar da cenicidade do axé, é uma coisa importante, é a gente pensar nos princípios, na filosofia africana pré-colonial. E quando eu falo de filosofia pré-colonial, eu estou falando da filosofia que antecedeu, a filosofia africana que antecedeu o processo colonizatório do continente africano pela Europa. E nesse pensamento pré-colonial, nós, seres humanos, somos seres integrais. Não há uma divisão, uma sublocação, uma diferenciação entre as questões da vida, da religiosidade, da emoção, das questões de trabalho, das questões no interior da família ou das questões sociais no coletivo. Nós somos integrais, integralizados. Somos o que somos em todos os espaços. E essa integralidade é que faz com que a gente enxergue também dentro do candomblé sua fatia artística. A arte pré-colonial africana é uma arte integralizada e que não hierarquiza as diversas possibilidades de linguagem. O banco é, ao mesmo tempo, um espaço, um altar do ancestral, como é um assento. O colar que adorna e protege, ao mesmo tempo que protege, adorna. Esse é o pensamento, digamos assim, falando muito rapidamente sobre a arte africana. E o candomblé não é diferente. Então, partindo desse princípio, eu comecei a perceber o que a gente poderia chamar de questões artísticas dentro do espaço do candomblé, nos espaços públicos principalmente, mas também nos espaços do fundamento, nos espaços onde acontecem o aú, o segredo. Mas eu estou me detendo aqui aos espaços, às cerimônias que acontecem no espaço público. E nessas cerimônias a gente encontra música, dança, narrativa, canto, uma beleza esfuziante e exuberante de vestimentas, dos adereços que enfeitam o espaço, então figurino, cenário, iluminação. E como eu fui criada dentro de um terreiro, como eu fui criada dentro do candomblé, e à medida que meu olhar ia apurando desses elementos, ia se povoando dessa herança belíssima que é o candomblé, e que eu fui elaborando também meu olhar de artista, eu pude ir percebendo quanta cenicidade há no terreiro. E aí, de 2009 até agora 2019, até 2019, que é o período que eu investigo no meu doutorado, eu analisei, estudei e me debrucei sobre 9 espetáculos que eu dirigi a partir da pesquisa cênica intitulada Ativação do Movimento Ancestral. Essa pesquisa nasceu lá naquela provocação do professor de por que nós não partíamos dessa herança cultural da cultura popular brasileira como preparação e criação artística, e que eu testei uma cena com uma ukulele e me perguntei, e se fosse com o candomblé? Essa provocação que o professor fez lá atrás fez com que eu desenvolvesse, a partir de 2007,
o que eu chamei de ativação do movimento ancestral. E esse processo, essa pesquisa cênica, nada mais é do que colocar o artista em contato com a sua memória ancestral negra africana a partir do contato com o orixá, com o candomblé. É importante falar que candomblé não se restringe apenas às divindades de origem iorubá, os orixás. O candomblé é muito grande. No caso do Brasil, ele tem diversas nações e as mais conhecidas são a nação Banto, né? A nação Angola e a nação Jeje, Fon. E no caso a nação Iorubá. As divindades da nação Angola são os Inquices. As divindades da nação Jeje, Fon, são os Voduns. E as divindades da nação Iorubá, Queto, são os orixás. Eu sou iniciada num terreiro de Queto, e essa é a minha tradição e é por isso que eu me debrucei sobre ela. Nunca almejei nem aspirei dar conta da complexidade que é o candomblé e nem responder, digamos assim, colocar em cena todos os elementos que configuram a tradição do candomblé. Mas alguns princípios, os quais eu já enumerei aqui, e principalmente me dedicar e me deter ao candomblé de Queto, foi que eu precisei fazer esse recorte para que eu pudesse estudar com um pouco mais de profundidade e me dedicar melhor. Então não é por nenhum tipo enfim, nenhum tipo de diferenciação, muito pelo contrário. Respeito muito todas as tradições do candomblé e respeito o candomblé como um todo, como esse grande complexo que ele é, esse espaço libertador e revolucionário que o candomblé é. A ativação do movimento ancestral é uma pesquisa cênica que busca, propõe e provoca o artista, principalmente o artista da cena, da atuação, o ator, a atriz, que eu chamo de atuante, e eu posso explicar um pouco mais lá na frente por que eu chamo de atuante, a entrar em contato com essa memória ancestral africana que está presente no seu corpo e que ele desconhece. Então, alguns elementos fundantes do candomblé, como o canto, a dança, a música, a narração, são colocados ali num espaço teatral e ritual, para que esse atuante, a partir de exercícios elaborados por mim, ou adaptados do que a gente conhece do repertório de exercícios de preparação, que é usado no teatro comumente, mas adaptados. Eu adaptei vários exercícios corpo-vocais para estimular, para provocar e para colocar esse atuante diante da sua ancestralidade negra, diante do seu orixá. E esse atuante passa por diversas etapas nesse processo de construção, que vai, digamos assim, que vai desaguar num fazer teatral não naturalista, não colonizado, não ocidental, num fazer teatral preto, crítico, engajado identitariamente, engajado politicamente, engajado culturalmente, porque a gente está falando de um processo de validação, um processo de empoderamento da comunidade preta. E é muito importante que esse atuante, ao ter acesso à sua memória ancestral, ao ativar essa memória no seu corpo e no seu jeito de atuar, ele tenha consciência de que ele precisa ter consciência crítica, ele precisa ter posicionamento político, porque nós estamos em guerra, nós estamos em luta, nós estamos lutando, resistindo, desde os nossos antepassados até hoje, pela liberdade, pela igualdade, pela dignidade conspurcada pelo processo de escravização. Então é muito importante que um processo artístico ele seja um abridor de comportas, ele seja um disparador que amplie e dilate a consciência desse atuante. Mas a memória ancestral, nesse caso, esse contato com o orixá, ele é um contato que vem lá atrás.
E aí eu cito Fanon para falar desse contato lá atrás que eu estou falando. É sobre a potencialização da subjetividade desse artista, desse atuante. Não é possível tocar alguém, emocionar alguém, se o que você faz não te emociona e não te toca. Não é possível convocar uma comunidade a um processo de repatriamento africano e afro-brasileiro, uma comunidade inteira buscar o autoconhecimento e sua herança ancestral, sem que esse atuante não se veja, não se perceba, não se oriente diante desse processo de reterritorialização. Como citando aqui, falando e trazendo à memória a grande Leda Maria Martins, onde nós afrografamos as nossas ações, onde nós colocamos a nossa história no centro, e esse centro ele é um centro como lugar de conhecimento. Então, a ativação do movimento ancestral chama o atuante para que ele mergulhe em si mesmo, busque sua origem, busque uma noção importantíssima que já até citei aqui, que é a noção de pertencimento, de território, de identidade diversas, identidade cultural, identidade racial, identidade de gênero, identidade sexual. As diversas camadas que perfazem a nossa identidade são provocadas nesse rito de encontro que é o teatro, e principalmente esse teatro ritualizado, esse teatro preto de candomblé, que faz com que esse artista se olhe no espelho e não perceba mais o espelho da dominação, o espelho da comparação, o espelho da prisão branco, ocidental, patriarcal, normativo, mas o espelho como um portal de encontro entre o invisível e o visível, entre o plano da materialidade e o plano da imaterialidade. Então, a ativação do movimento ancestral é um processo afrocêntrico que coloca o candomblé como ponto de partida, é um processo afrografado que coloca as nossas memórias e a grafia dessas memórias no corpo, na fala, na atitude. É um espaço de encruzilhada, onde Exu, como grande divindade da comunicação, e a partir das interseções que nós somos, citando novamente Leda Maria Martins, quando ela fala que nós somos seres encruzilhados, porque, quer queira, quer não, fomos colonizados, mas estamos aqui lutando para validar, para o tempo inteiro preservar as nossas heranças ancestrais africanas e afro-brasileiras. Então, nesse encruzilhamento de sermos colonizados e, ao mesmo tempo, descendentes de africanos, a partir desse encontro, a partir desse encruzilhamento, ali possibilidades de diálogos, de confluências, de convergências. E nessa convergência é super importante que tudo que a gente desenvolveu de tecnologia, de pensamento, de arte, de conhecimento, de epistemologias, seja utilizada a nosso favor, seja utilizada para nos potencializar e nos fortalecer. Então, a ativação do movimento ancestral convoca o atuante para que ele mergulhe no universo sagrado do candomblé, encontre a sua subjetividade, a sua memória ancestral, e a partir desse encontro desenvolve e descubra em seu corpo qual é a sua atuação. Quais são, na verdade, as suas potencialidades artísticas e suas possibilidades de comunicação. Sendo que essa comunicação é uma comunicação coletiva, porque ela é uma comunicação ancestralizada, ela é uma comunicação pautada em vozes. Tem uma mais velha do candomblé, um Yalorixá, ela disse um dia para mim, quando eu era muito jovem, e depois eu encontrei isso num livro: cada poro do seu corpo é um antepassado seu. E você vai ser
um poro no corpo de alguém, ou seja, você vai ser a antepassada de alguém. E ser um antepassado não necessariamente significa ser somente os antepassados atávicos, antigos, que já não estão mais no plano material. Mas você, vivo ainda, é antepassado do seu filho, do seu sobrinho, do seu primo. Um atuante com consciência e pertencimento de grupo, com subjetividade potencializada, ele não só acessa outras possibilidades de se expressar corpo vocalmente, como também de desenvolver um teatro inclusivo, um teatro democrático, um teatro horizontalizado, um teatro que exerça, que auxilie no processo de Agbara, ou seja, o poder por meio do autoconhecimento, que é diferente do poder vindo do latim potere, que quer dizer imposição, autoritarismo, dominação. Esse espaço poderoso, espaço Agbara de autoconhecimento, que ultrapassa as linhas da cena e que faz com que atuante e espectador, obra artística e espectador se entrelacem e a representatividade se faça, no sentido de se ver e ser visto, e se alimentar dessa imagem, desse espelho que vira portal, que é esse atuante. Ele vira um espelho, um exemplo, um lugar para se buscar, um alguém para se inspirar, e por aí vai, nessas diversas camadas possíveis de um teatro ancestralizado, de um teatro pautado em outras noções, que não mais as ocidentais, que não mais do individualismo, do pensamento apenas em si mesmo, e, enfim, do que organiza o pensamento branco ocidental. Essa ativação, ela acontece por diversos mecanismos, assim, que eu venho desenvolvendo nesses últimos 10 anos. A primeira etapa desse processo é descobrirmos o que queremos falar, qual espetáculo vamos montar. Quando esse espetáculo é definido, entra aí em cena a nossa orientadora de axé, que é Mãe Rosa do Oiá, Oiá Tundurê. Ela, além de minha mãe, além de minha Ialorixá, ela é a mais velha que vem me acompanhando nesses 9 anos de trabalho. Ela consulta os orixás para saber se eles aceitam aquele projeto, se aquela proposta está concernente com o desejo e com a missão que os orixás designam para nós. Uma vez aprovado pelo orixá, a gente começa o processo com a equipe, principalmente com a equipe de atuantes. E todos são convidados, né? Vai todo mundo para o terreiro. A gente passa um período lá onde se realizam os rituais restauradores. Esses rituais restauradores vão desde banhos de folha, desde a Ialorixá jogar, né, fazer com que o elenco passe pelo oráculo, pelo Mério de Logum, para se aprumar, para compreender que divindade está respondendo para ele naquele momento. Quem já é iniciado, tranquilo. Quem não é, acaba passando por esse processo. Aí a Ialorixá também começa a ver que tipo de procedimentos ritualísticos precisam ser feitos para que todo mundo esteja bem. É um processo sim de cura. É um processo de alinhamento e de equilíbrio energético, espiritual, cultural, social e político. E isso tudo pelo simples fato de estar inserido dentro do terreiro do Candomblé. Ao alinhar esses passos, começam os rituais restauradores cênicos, depois de passar os rituais restauradores religiosos, litúrgicos. Nos rituais restauradores cênicos, por meio de alguns exercícios e também pela construção de 4 rituais, ritual da terra, ritual do fogo, ritual da água e ritual do ar, onde as divindades são agrupadas por seus elementos fundamentais, esses atuantes entram em contato in natura desses elementos. Sentir o ar sem interferências urbanas, né? Um ar mais puro, que é
o ar de dentro do terreiro, principalmente quando o terreiro fica na periferia, numa cidade no interior, como é o caso de Alagoinhas. Ritual do fogo, e aí vai dependendo do que os orixás, Xangô e Exu, determinem sobre esse fogo. Pode ser o fogo da sexualidade, pode ser o fogo do prazer, pode ser o fogo de queimar e transmutar o sofrimento em positividade. Enfim, o jogo de búzio, a orientação dos orixás vão dizendo que ritual do fogo será desenvolvido para aquele elenco específico, porque cada processo é um processo, não é uma bula, porque no candomblé se existe uma coisa super levada a sério, é a questão da individualidade, a questão de ori, a questão da cabeça das pessoas, a questão das energias essenciais de cada pessoa. Depois o ritual da água, de preferência no espaço natura, né? Para falar com as iabás, no rio, no lago. E o ritual da terra, em contato com o chão do terreiro, em contato com a lama primordial de Nanã. Por meio desses rituais, que são feitos principalmente para os atuantes e não são feitos para desenvolver cenas para o espetáculo, o processo da ativação do movimento ancestral é um processo muito voltado para o fortalecimento dessa subjetividade desse atuante, para o processo de subjetivação desse atuante. E a partir desse processo de realinhamento, subjetivação, e independentemente dele fazer parte ou não do candomblé, dele ser ou não do candomblé, mas esse atuante levando em consideração no sentido de respeitar a herança cultural africana, de estar aberto ao processo e o entendimento da divindade, da humanidade presente dentro do candomblé. Ele não precisa ser feito no orixá ou ser iniciado no candomblé para fazer parte de um processo como esse. Mas não é um processo que você entre para dizer, vou experimentar uma técnica nova. Não é um processo de técnica. É um processo de identidade. É um processo de constituição e reterritorialização. É um processo que vai no âmago do seu ser. É um processo que te coloca diante do desconhecido. Principalmente se você não tem, infelizmente, como a gente sabe no Brasil, a nossa herança cultural africana ela foi relegada à invisibilidade, ao pejorativo, ao estigma, e muitas vezes as pessoas não conhecem a história dos seus antepassados porque têm medo da história africana de civilização do Brasil. Então, você tem que estar disponível a dar esse passo, a conhecer uma outra história, a conhecer a história daqueles que resistiram ao processo violento da escravidão. E que se fizeram valer e que estão aqui, até hoje, resistindo e sendo muito bem lembrados cada dia mais. Então, em contato com esse processo, ativada essa subjetivação, por meio do encontro entre teatro e candomblé, esse atuante vai descobrindo em seu próprio corpo e auxiliado também pela equipe de direção, outras possibilidades de voz, de material corporal expressivo, de constituição de personagem e por aí vai. Então, o Teatro Preto de Candomblé é um processo ainda em desenvolvimento, ainda em construção. Ele gerou os espetáculos Xereobá, a Festa do Rei, Ogum, Deus e o Homem, Exu, a Boca do Universo, Canzoá, Nossa Casa, Oyassi, a Filha de Oyá, Oxum, Traga Minha Cabeça, de Lima Barreto, Herê, Pele Negra, Máscaras Brancas, Macumba, Magia sobre o Poder. Foram 9 a 10 montagens, onde eu pude me reunir com artistas pretos e juntos fazermos um mergulho, um aprofundamento, uma investigação sobre a nossa herança cultural africana e afro-brasileira, onde o sagrado do candomblé, onde a potência do teatro ritual se amalgamaram, se organizaram, se tramaram, se teceram e deu digamos assim, régua e compasso para a criação de espetáculos que estão aí na história,
que traz de retorno para mim, principalmente como encenadora, espectadores que se sentem representados, atravessados, que se sentem provocados, né, em sua pretitude, em sua identidade africana e afro-brasileira. O candomblé, dentro desse teatro preto de candomblé, é tratado com muito respeito. Então, não só tenho minha mãe como essa orientadora, essa consultora do axé, essa orientadora de axé, como agrego vários outros artistas que também são de axé e que são meus mais velhos, são ebomes, e que fazem com que cada passo da montagem eu não caia, não incorra, digamos assim, numa quebra, numa quebra de fundamento, ultrapassando um limite. Se me perguntarem do teatro que eu faço, o que é teatro, o que é candomblé, é uma fronteira muito tênue, muito limítrofe. Mas eu insisto que faço arte, porque a ritualidade do candomblé, os seus fundamentos, os seus segredos ficam na liturgia dentro do terreiro. Por ser iaquequerê, por ser uma sacerdotisa, eu sei muito bem que cantos utilizar, que procedimentos, que gestual, para onde ir. E a outra coisa que é importante nessa troca toda que a gente está tendo é que o candomblé é a fonte onde eu mergulho, me inspiro e devolvo em processo expressivo sempre. Então não é uma cópia, não é uma apropriação indevida, mas sim uma reverência, uma homenagem. Colocar nossa história, a dos nossos antepassados e tudo que a gente gerou de cultura, de epistemologias, de todo tipo de pensamento nos espaços midiáticos como o teatro, o cinema, a televisão, a literatura, para mim é fundamental para que a gente se mantenha atuais, vivos, resistentes e em combate. Então, o Teatro Preto de Candomblé é um teatro emancipatório, é um teatro que busca a subjetivação, é um teatro que busca as narrativas ancestrais pretas presentes no interior dos terreiros de Candomblé. É um teatro que preza pelo encontro da representatividade negra na cena. Esse é o Teatro Preto de Candomblé. Ibiti Nia Kossi Kossi Imale. Sem humano não há divindade. E que esses amálgamas, esse encontro entre candomblé e teatro, nos empreteça, nos coloque cada vez mais em processo de representatividade negra, orgulho e autoestima preta, para que a gente se encontre cada vez mais nas encruzilhadas da vida. Axé para nós. E o nosso próximo convidado é Ramon Paixão, um artista da favela do Morro do Papagaio.
Onde vivo? Eu me desfaço e me refaço. Eu peço água. Eu peço água antes de começar. Onde eu vivo. Onde eu vivo, eu me desfaço e me refaço com a bênção dos meus ancestrais. Sabe por quê? Porque lá é na favela que é o meu porto seguro. Lá sim, lá é o meu porto seguro. Eu peço a dor, eu peço a bênção aos meus ancestrais. Porque lá eu me desfaço, eu me refaço e eu sigo com a bênção dos meus ancestrais. Eu sigo. Porque lá sim é o meu porto seguro. Sabe por que o lamento? O lamento não me cabe mais. Porque a sociedade, essa já se encarrega de fazer isso o tempo todo. Por isso, assim como os meus ancestrais, eu sigo e permaneço de cabeça erguida, pedindo a bênção aos meus ancestrais. Eu peço amor, eu peço amor, eu peço amor, eu peço amor aos meus ancestrais. Eu peço amor, eu peço a bênção. Para que eu possa seguir, eu peço a bênção. Eu peço a bênção, eu peço amor aos meus ancestrais. Eu peço amor, eu peço a bênção aos meus ancestrais.
Sabe por quê? Eu, preto, gay, favelado, candomblessista, fora dos padrões estéticos de uma sociedade, eu sigo e permaneço sendo e fazendo como os meus ancestrais. Eu peço amor aos meus ancestrais. Eu peço amor aos meus ancestrais. Agô. Agô faz parte de um processo feito por mim, Ramon Paixão. Esse processo é um processo de autoconhecimento, de cuidado com o corpo, de cuidado com os próximos, de cuidado da mente, de cuidado da vida. Ele vem de encontro a um processo de criação a partir de um texto que eu vou ler para vocês, que é um texto escrito por mim mesmo, Ramon Paixão. Agô. Onde vivo, me desfaço e me refaço, com os pés fincados no chão. Eu busco a essência de meus ancestrais, na rua, no beco, na favela, o meu porto seguro. Por quê? Porque o lamento, esse já não me cabe mais, já não nos cabe mais. Apesar da sociedade sempre reforçar. Mas assim como os meus ancestrais, eu sigo e permaneço de cabeça erguida, sendo e fazendo a resistência. Para que eu possa seguir, eu peço agô, eu peço a bênção, pois em tempos sombrios, eu sou a resistência. Preto, gay, favelado, jovem, candomblessista, fora dos padrões estéticos de uma sociedade, eu me renovo a cada dia e sigo as minhas raízes, sendo e fazendo a diferença. Eu peço agô. Eu peço agô aos meus ancestrais.
para encerrar a programação de Diversidade Periférica de hoje, fiquem com o ator Denilson Tourinho.